Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero discutir com vocês os aspectos da bioquímica e as respostas fisiológicas. E o que eu quero discutir com vocês? Muitas vezes é analisado que o treinamento intervalado de alta intensidade é de predomínio anaeróbio. Tanto que a gente vê algumas discussões nas mídias sociais do tipo assim, eu faço treinamento aeróbio ou intervalado? E aí essa comparação é como se fosse, eu faço treinamento aeróbio ou anaeróbio. E aí, nesse aeróbio é dito o contínuo e o intervalado é tido como um treinamento anaeróbio, o que não é correto dizer isso. O que não é correto dizer isso. É essencial nós sabermos isso. Vou dar um exemplo para vocês, no qual um artigo já mostrou sobre isso. E nós temos vários artigos abordando essa questão. Primeiramente, vamos supor que você leve a pessoa para fazer um tiro máximo, um sprint na bicicleta, all out, tiro máximo, 30 segundos máximo com ela na bicicleta ali. Esse primeiro tiro, a análise que foi feita é que o predomínio é anaeróbio. Então esse primeiro tiro, de todos os ATPs formados para gerar a capacidade de trabalho de manter esse tiro máximo de 30 segundos, veio de predomínio anaeróbio. Aí você dá um intervalo de recuperação. Vem o segundo estímulo, o segundo tiro. Já foi visto que havia predomínio é ainda anaeróbio, mas já agora uma grande contribuição aeróbia. Aí tem uma nova recuperação. A pessoa agora faz o terceiro tiro. Nesse terceiro tiro foi visto que o predomínio já é aeróbio. Ou seja, é como se fosse assim, de cada 100 ATPs formados por segundo, nesse terceiro tiro, 60 veio da via aeróbia e 40 da via anaeróbia. Aí você pode pensar, mas por que foi predomínio aeróbio, sendo que eu senti a fadiga muscular? Aquela queimação é acidose metabólica, devido aos íons de hidrogênio. Então por que eu senti grande queimação e foi isso que me levou à fadiga? A análise é justamente essa. O predomínio nesse terceiro tiro já é aeróbio, mas o que te levou à fadiga foi essa contribuição anaeróbia que também está presente, devido ao excesso de íons de hidrogênio formado. E agora esse lactato levando os hidrogênios para o sangue, lá no sangue eu tenho bicarbonato de sódio tamponando esses hidrogênios, mas como a utilização dessa via anaeróbia está em grande contribuição, eu tenho agora menor capacidade desse lactato tirar hidrogênio de dentro da célula, até porque eu levo um esfoliamento do bicarbonato de sódio, ou seja, é como se o bicarbonato de sódio lá no sangue não estivesse dando conta de tamponar todos esses íons de hidrogênio. E o que acontece isso? Para eu poder ter a continuação de transporte de hidrogênio do meio intracelular do músculo para o sangue, eu tenho que ter gradiente de concentração, ou seja, é preciso que no sangue tenha menos hidrogênios do que dentro do músculo. Mas como agora a via anaeróbia tem grande contribuição, eu tenho agora a incapacidade desse hidrogênio ir para o sangue, começa a acumular agora dentro do músculo, levando a fadiga. Mas é preciso entender que o predomínio já foi aeróbio. Então os dois primeiros tiros foi sim anaeróbio. A partir do terceiro tiro, não, já é de predomínio aeróbio. Então seria certo dizer que o treinamento foi anaeróbio, se a pessoa fosse para a academia e fizesse apenas 2 tiros máximos e fosse embora. Porque se ela fez 3 tiros, já tem predomínio aeróbio. Então falar que o treinamento intervalado de alta intensidade é anaeróbio é incorreto. E aí a gente precisa poder entender por que a cada intensidade, a cada estímulo, houve um aumento da contribuição aeróbia. No primeiro tiro, menos contribuição aeróbia. No segundo tiro já foi quase 50% aeróbio. E no terceiro tiro já é predomínio aeróbio. Por que acontece isso? Porque para a gente poder ter a utilização de oxigênio, nós precisamos ter uma resposta fisiológica importante, que é o aumento da diferença arteriovenosa. Para a gente poder utilizar oxigênio, é preciso ter aumento da diferença arteriovenosa. Diferença arteriovenosa é a extração de oxigênio. E o que determina essa extração de oxigênio? 3 mecanismos. Primeiro é preciso ter o quê? Vasodilatação.
E a vasodilatação acontece devido à estimulação do sistema nervoso central, simpático, precisamente, a estimulação do sistema nervoso simpático, liberando catecolaminas como adrenalina e noradrenalina, se liga aos receptores beta-2 adrenérgico nos vasos sanguíneos da musculatura esquelética e faz vasodilatação. Nós também temos o mecanismo local muscular de vasodilatação. O músculo, quando começa a trabalhar, libera CO2, tem também a liberação de hidrogênios, lactatos. Aí o sangue chegando para a musculatura, naqueles vasos sanguíneos, faz o shear stress, ou estresse desse desaliamento, que libera óxido nítrico. Isso tudo faz a vasodilatação. Então, a ativação do sistema nervoso simpático, liberando catecolaminas, e o mecanismo local muscular de vasodilatação atua para que agora que esse músculo comece a extrair oxigênio. Além disso, nós temos a diminuição da afinidade da hemoglobina, que é o transportador de oxigênio no sangue, pelo oxigênio. Vou de novo. Um outro mecanismo para poder ter agora aumento da extração de oxigênio pelo músculo é a hemoglobina, que é aquela proteína que transporta oxigênio, se prender menos ao oxigênio. E como, que a gente chama de afinidade, e como que isso ocorre? Através de alguns mecanismos. Quando que a hemoglobina vai agora liberar mais fácil o oxigênio? Quando acontecer o aumento da temperatura corporal, quando acontecer o aumento da pressão parcial de CO2, quando acontecer a diminuição do pH e quando acontecer o aumento da atividade da 2,3 de fosfoglicerato. Perceba que isso não é imediato. Por isso que no primeiro estímulo não tem como ser predomínio aeróbio. Porque por mais que eu possa ter fibras musculares do tipo 1 atuando, não dá para ainda extrair oxigênio, porque ainda não deu tempo de ter a liberação em grande quantidade do sistema nervoso simpático, dessas catecolaminas, para elas se ligarem aos receptores beta-2 adrenérgicos no músculo esquelético e fazer a resposta de vasodilatação. Ainda não houve tempo suficiente para que eu tenha aquele estresse de fluxo pelo aumento do débito cardíaco chegando na musculatura e fazendo shear stress para liberar óxido nítrico. Não teve tempo suficiente para aquele músculo liberar CO2 advindo das mitocôndrias. Não houve tempo para termos ainda agora o aumento de hidrogênios, de lactato, prostaglandina, levando ao aumento ainda mais da vasodilatação. Não houve tempo ainda para ter o suficiente aumento da temperatura corporal, aumento da pressão parcial do CO2, diminuição do pH e aumento da 2,3 de fosfoglicerato, porque essa resposta diminui a afinidade da hemoglobina com o oxigênio, então ela libera mais fácil o oxigênio, para esse músculo poder agora captar e utilizar o oxigênio. Por isso que no terceiro estímulo, mesmo sendo tiro máximo, o predomínio já é aeróbio. É preciso nós entendermos isso, porque se nós entendermos as respostas fisiológicas, nós conseguimos prescrever o treinamento para a gente poder modificar, trazer as adaptações fisiológicas necessárias para a gente poder levar, por exemplo, ao emagrecimento, tratamento do diabetes, da hipertensão arterial, de doenças cardiovasculares e metabólicas. Então é preciso a gente ir sempre além, olhar de maneira mais aprofundada para a fisiologia do exercício, as respostas fisiológicas e assim podermos prescrever o nosso treinamento para os nossos alunos de maneira ainda mais planejada e criteriosa. Um grande abraço, espero que tenham gostado desse vídeo e até o próximo.